Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Estamos dando continuidade à nossa formação sobre a teologia dos sacramentos. E hoje nós vamos falar do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ao lado do sacramento da ordem, constitui aquilo que chamamos de sacramentos de serviço. Porque, por meio destes dois sacramentos, somos chamados a servir a Deus e a Igreja. Antes de começarmos propriamente a nossa formação, eu gostaria de insistir, de pedir a você um favor. Ajude-nos nas redes sociais. Divulgue o nosso trabalho, divulgue o Grupo Santo Anselmo. Nós temos um site, www.gruposantoanselmo.com.br, onde estão disponibilizados gratuitamente os nossos textos e vídeos. Temos também um canal no YouTube, Grupo Santo Anselmo, onde estão disponibilizados os nossos vídeos, distribuídos em playlists para facilitar a visualização e o estudo. Temos também um perfil no Facebook, www.facebook.com/Grupo Santo Anselmo. Também temos um perfil no Instagram, Grupo_Santo_Anselmo. E por fim, temos um WhatsApp dedicado exclusivamente ao Grupo Santo Anselmo. O telefone é 61 99 666 5849. Divulgue os nossos vídeos e textos nas suas redes sociais, entre as pessoas conhecidas. Assista, curta os nossos vídeos, leia os textos, comente, diga se gostou, faça sugestões, críticas. Vamos melhorar as nossas formações para o bem do povo de Deus. Pois bem, vamos dar continuidade à nossa formação sobre a teologia dos sacramentos, falando hoje do sacramento do matrimônio. O matrimônio está tratado no Catecismo da Igreja Católica a partir do item 1601, que define a aliança matrimonial como a forma pela qual Deus promove a união do homem e da mulher para uma convivência de toda a vida, sendo essa união ordenada por sua índole natural, para o bem dos cônjuges, para a geração da prole, para a sua educação e para o bem do povo de Deus. Tendo sido elevada essa união entre homem e mulher à condição ou à natureza de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso de uma forma bem simples. Nós sabemos que os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e confiados à Igreja. A união entre homens e mulheres, seja denominada de casamento, de matrimônio ou de outro nome, conforme a cultura e o costume da época, elas já existiam. Os casamentos já existiam. O que o nosso Senhor Jesus Cristo fez foi elevar o casamento à dignidade de um sacramento. Pois bem, o catecismo continua falando do matrimônio no desígnio de Deus. Veja só que interessante. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela se inicia com um matrimônio e ela é concluída com outro matrimônio. Veja que interessante. O matrimônio está no abrir e no fechar das Sagradas Escrituras. No capítulo 1, ou seja, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós temos a criação do homem e da mulher. Nós temos Deus colocando no paraíso um homem e uma mulher, unidos para viverem em comunhão. Na segunda narrativa da criação, no capítulo 2 do livro de Gênesis, essa colocação do homem e da mulher no paraíso se dá de uma forma mais pessoal. Deus constrói o homem,
Deus retira uma parte do homem, faz a mulher. Enfim, você inicia o processo de criação, você inicia a obra de criação, você inicia a própria Sagrada Escritura com o matrimônio. Lá no final, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, isto é, no antepenúltimo capítulo da Bíblia, do último livro da Bíblia, São João nos fala das bodas do Cordeiro. Exatamente. São João vai utilizar o matrimônio como uma prefiguração da união entre Deus, entre o nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja e o conjunto dos salvos. Veja que interessante. Deus cria o mundo, a natureza e o homem, o ser humano, e já institui ali a figura do matrimônio. E no fim de tudo, quando Deus se une para a eternidade com o ser humano, a figura que demonstra, a figura que espelha essa união é novamente o matrimônio. Por óbvio, não se tratam de coincidências. Não se trata de uma coincidência. Na verdade, essas duas formas de descrever, de iniciar as Sagradas Escrituras e de fechar as Sagradas Escrituras, é um desígnio de Deus que aponta o matrimônio como uma instituição que já estava na mente de Deus por ocasião da criação e está na mente de Deus por ocasião da consumação dessa criação para a vida eterna com Ele. Pense nisso. E vamos adiante. Com isso, a gente conclui rapidamente aqui nesse início que o matrimônio não é uma instituição meramente humana, meramente sociológica ou antropológica. É claro que se formos buscar estudos da história, da arqueologia, da antropologia e da sociologia, nós veremos nas mais diversas culturas, nos mais diversos sítios, locais, nós vamos encontrar a relação entre o homem e a mulher. O núcleo básico da família formando a sociedade. E ali teremos, de algum modo, alguma espécie daquilo que vamos chamar hoje de sacramento. No entanto, essa união, essa tendência inata e natural do homem de conviver com a mulher e de formar uma família, não é uma instituição unicamente humana. O livro de Gênesis nos ensina que Deus, que é puro amor, ao criar o mundo e ao criar os seres humanos por amor, já deixou bem claro, não é bom que o homem viva só. Com outras palavras, o homem, o ser humano, não nasceu para a vida solitária, não nasceu para a vida isolada. O ser humano nasceu para viver em uma pequena comunidade familiar. E por isso, Deus chama o homem e a mulher à convivência familiar. Chama o homem e a mulher ao matrimônio. É claro que nós vamos verificar pela história, pelas culturas, pelos diversos espaços onde existiram seres humanos há mais tempo, que essa figura do matrimônio se revestiu de formas as mais diversas. E nem sempre essas formas foram as formas mais, vamos dizer, bem organizadas, bem estruturadas. Mas através de um processo longo, evolutivo, e com a intervenção de Deus, foi se construindo ao longo da história a noção de matrimônio tal qual nós conhecemos hoje. É claro que em períodos primitivos nós tivemos algumas formas de uniões que hoje nós não consideramos possível mais que existissem, né? Como, por exemplo, situações de poligamia, algumas relações incestuosas e coisas desse tipo. Mas o processo de revelação, o processo de Deus se dar a conhecer, é um processo lento, é um processo
que caminha com a história do homem, caminha ao lado da história do homem. É uma pedagogia lenta que vai levar em consideração o ser humano, as suas limitações, os seus conhecimentos, a cultura, o local onde ele se desenvolve. É nesse sentido, e é dessa forma, que o matrimônio vem se desenvolvendo ao longo da história. Deus, o nosso Senhor, desde sempre, concebeu a ideia do matrimônio como a plena realização do homem e da mulher na sua maturidade. É uma situação natural. O ser humano nasce, o ser humano, ainda criança, se desenvolve, recebe a formação e a educação no seio materno, no seio familiar, entra na adolescência, passa por transformações fisiológicas que o encaminham para a vida adulta, assume responsabilidades e, num determinado estágio da vida, né, ele realiza, ele forma a sua família, ele se reproduz e esse ciclo se renova. Essa é a ideia básica de Deus, não é? Essa é a ideia básica do matrimônio. O pecado, quando entra no seio da humanidade, ele não apenas afasta o homem de Deus, ele não apenas rompe aquele vínculo de graça existente entre Deus e os nossos primeiros pais, mas ele também causa uma desordem em todas as instituições, em todas as áreas da vida, em todos os recônditos do ser humano. Então, o pecado vai causar também uma desordem na relação matrimonial. É o que nós chamamos de o casamento ou matrimônio sob o regime do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, o homem faz a experiência do mal. E ao fazer a experiência do mal, ele vai fazer também essa experiência no âmbito matrimonial. E aí nós teremos a discórdia, nós teremos o espírito de dominação, nós teremos o desrespeito, nós teremos a infidelidade, nós teremos o ciúme, nós teremos os conflitos. Esses elementos que, infelizmente, podem fazer parte de uma relação matrimonial, não provêm da natureza do homem, não provêm da natureza da mulher. Esses elementos são resultado ou são consequências do pecado original, que desvirtua a natureza humana, não é? E que deixa a inclinação para o pecado. Essa desordem que a gente constata, ela vai permear a natureza humana e ela só vai ser completamente erradicada por ocasião da redenção eterna. Então, como o pecado desnaturou a união conjugal, como o pecado desnaturou a figura do casamento, trazendo toda essa sorte de infelicidades e de problemas, nós temos a certeza de que Deus não abandonou o homem após o pecado e, portanto, Deus não abandonou também o casamento. A lei dada por Moisés veio proteger de alguma forma o casamento. Quando nós estudamos o livro de Êxodo e de Levítico, nós vamos verificar que ali, há 1300 anos antes de Cristo, Deus dá ao povo que ele escolheu para manifestar-se, para revelar-se ao homem nesta terra, o povo que formaria o reino de Israel, Deus dá àquele povo um conjunto de normas que visa proteger a mulher do arbítrio masculino, que visa proteger o homem de eventuais abusos por parte da mulher, que visa ordenar a união entre um homem e uma mulher, tendo em vista o bem-estar dos dois, tendo em vista a felicidade dos dois, tendo em vista a geração e a educação de filhos, tendo em vista o bem-estar daquela comunidade.
O casamento, ele é resgatado por Deus sob o império da lei, de tal forma que aqueles efeitos, aqueles defeitos que o pecado trouxe para a natureza humana possam ser minimizados e possam ser vivenciados dentro do casamento através de um regime de cooperação, de perdão, de ajuda mútua, de reciprocidade, tendo em vista o bem de ambos os cônjuges e principalmente o bem dos filhos. A lei dada por Moisés, as normas que Moisés apresenta para o casamento, constituíram um mecanismo da parte de Deus para ensinar ao ser humano a importância do matrimônio, a importância da vida conjugal, a sacralidade desta vida conjugal. E por muitas vezes no Antigo Testamento, o próprio Deus vai se referir à união entre ele e o povo de Israel como um matrimônio. Veja que interessante. Muito antes da instituição do sacramento do matrimônio, Deus já prepara uma prefiguração desse sacramento. De que forma? O próprio Deus vai se comparar ao esposo e vai comparar o povo de Israel à esposa. E vai dizer que essa relação dele com o povo de Israel é como um matrimônio. Deve ser vivido na forma de uma comunhão, na forma de uma fidelidade, na forma de uma entrega de si mesmo ao outro. E essa comparação entre a relação entre Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento é feita muitas vezes de forma dramática. Veja, por exemplo, a profecia de Oséias, para dar uma demonstração dessa relação de uma maneira dramática. Deus diz a Oséias o seguinte: começo das palavras de Yahvé por intermédio de Oséias, capítulo 1, verso 1. Disse Yahvé ao profeta Oséias: vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se de Yahvé. Você veja que Deus manda a Oséias se casar com uma prostituta, simbolizando a relação infiel de Israel para com ele. Mas veja adiante, no capítulo 3 novamente. Disse-me Yahvé: vai novamente, ama uma mulher amada por outro e que comete adultério. Como Yahvé ama os israelitas, embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem dos bolos de passa. Novamente, Deus fala para Oséias se unir a uma mulher prostituta que é amada por outro homem e que é infiel ao seu marido. Assim como Israel, que recebe tudo de Deus, se entrega a outros deuses, numa infidelidade religiosa. Nós temos aqui o pecado de Israel sendo prefigurado por meio da infidelidade matrimonial. Nós temos aí a ideia do matrimônio e da relação com Deus já sendo usada como uma prefiguração no Antigo Testamento, e Cristo vai fazer isso também no Novo Testamento. Então você vê até agora, o matrimônio é uma instituição divina. Foi criado por Deus, e isso a gente vê no próprio ato de criação. Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria a natureza, quando Deus cria o ser humano, Deus já cria também o homem e a mulher pré-ordenados à vida matrimonial. Quando Deus fizer a união final entre a sua igreja e ele próprio, essa união estará simbolizada também na forma de um matrimônio. Vimos também que o pecado desnaturou
a ordem da criação e desnaturou também o matrimônio. Mas Deus enviou a lei para mostrar os erros que os seres humanos cometiam na vivência do pecado. E por meio da lei, Deus tenta reconstruir a noção de matrimônio. Por meio da lei, Deus tenta ordenar a vida humana ao matrimônio. E ainda na experiência do Antigo Testamento, o matrimônio é o símbolo da relação entre Deus e o povo de Israel. Como será a relação de Cristo com a sua igreja, também prefigurada na forma do matrimônio? Pensemos agora no casamento no Senhor, no casamento em Cristo Jesus. Veja que interessante. O primeiro ato da vida pública de Jesus, a primeira ação proativa de realização do seu ministério se dá em um casamento. Nós temos o famoso casamento das bodas de Caná, narrado pelo apóstolo São João no seu evangelho, no capítulo 2, dizendo o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom. Quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Muito bem. Veja que interessante. O primeiro milagre da vida pública de Jesus é um casamento, ou é em um casamento. E que milagre é esse? Ele transforma água em vinho. Devemos entender bem esse milagre. Qual a importância dele para a nossa salvação? Qual a importância dele para a figura do matrimônio? Veja que interessante. Estamos diante da primeira ação pública de Jesus. Ele começa essa ação em um casamento, em uma relação de união entre um homem e uma mulher. Maria Santíssima, a mãe de Jesus, intercede em favor dos noivos. Esse é o primeiro ato. Maria se dirige a Jesus e coloca diante dele um problema que os noivos estão enfrentando. Não tem mais vinho. Com outras palavras, a festa está acabada, a alegria se foi. Ocorre aqui um estado de frustração. Jesus então faz uma pergunta enigmática. O que você quer de mim, mulher? Não é chegada a minha hora. Observe que interessante. Jesus se refere a Maria não como mãe, embora ela fosse sua mãe. Jesus se refere a Maria como mulher. E ele faz uma menção a uma hora exata, a um momento específico.
essa não é a minha hora, mulher. O que significam essas palavras? Jesus chama Maria de mulher porque ele está se referindo a Maria aí como a descendente de Eva. Você vai lembrar de Gênesis 3,15, após o pecado original, quando Deus chega para a serpente e diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, em Gênesis 3,15, Deus está falando de que uma descendente da mulher vai ter inimizade com a serpente. E um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Jesus que nasce da mulher de Maria, é esse descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso, Jesus está se referindo a Maria aí como mulher, como não mais a mulher por meio da qual o pecado entrou no mundo, não mais a Eva, mas a nova Eva, por meio da qual veio o Salvador. Entende? Mulher aí é a nova Eva. Como vai chamar São Justino no ano 140 da nossa era, São Justino vai escrever a sua apologia e vai chamar a Nossa Senhora de a nova Eva. O próprio Jesus se referiu a ela como mulher, assim como Deus se refere a Eva como mulher. E assim como São Paulo, em Gálatas 4,4, vai dizer: quando chegou o tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. É por isso que Jesus chama Maria de mulher. Não é aquela conversa enrolada de alguns grupos religiosos dizendo que Jesus estava desrespeitando a sua mãe e por isso eles não têm devoção a Nossa Senhora. Isso é uma miséria de interpretação, paupérrima. O termo mulher aí é muito mais dignificante para Nossa Senhora do que o termo de mãe. Pois bem, mas Jesus diz mais. Ele diz assim: não é chegada a minha hora. Que hora é essa? Que hora é essa, gente? Não é chegada a minha hora. Jesus veio para quê, meus caros? Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio para morrer na cruz. Então, quando Maria diz: socorre esses pobres que não têm vinho, Jesus vai dizer o quê? Não é chegada a minha hora. Qual foi a hora para a qual Jesus veio? A hora da cruz. Ele veio para a cruz. Por isso, na hora em que ele estiver pendurado na cruz, quem estará diante dele? A mulher. Qual mulher? A mesma que estava nas bodas de Caná, Maria, sua mãe. Veja aqui o que diz São João no mesmo evangelho em que ele narra as bodas de Caná. São João narra no capítulo 19, versículo 25 e seguinte, o seguinte: perto da cruz, olha só, perto da cruz permaneciam de pé, não era caída, era de pé, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo a quem amava: eis aí a tua mãe. Veja que interessante. Foi para essa hora que Jesus veio, para morrer na cruz. E ao morrer na cruz, aquela mulher das bodas de Caná que quis socorrer aqueles noivos, é dada como mãe do discípulo e, por consequência, mãe de todos aqueles que creem nele. E aquele discípulo e todos nós que cremos em Cristo somos dados a Maria como seus filhos. Era prática comum quebrar as pernas das pessoas crucificadas, que era a pena de morte padrão para alguns crimes graves, e com isso a pessoa morria asfixiada. Então, como já era final do dia, e os judeus não queriam ver corpos crucificados durante o sábado, porque isso seria uma abominação, eles pedem a Pilatos que mandem os soldados quebrar as pernas dos crucificados para que possam ser mortos e assim serem sepultados.
Pilatos então dá essa ordem, os soldados quebram as pernas dos dois ladrões, mas não quebram as de Jesus porque ele já estava morto. Bom, estando Jesus já morto, o centurião, o comandante daquela operação, manda que um soldado verifique se Jesus efetivamente está morto. Então, o que acontece? Chegando a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Agora vamos tomar esses dois textos. Nós temos no casamento das bodas de Caná, Maria pedindo a Jesus que socorra os noivos porque o vinho acabou. Jesus toma água, transforma em vinho e salva o casamento daquelas duas pessoas. Mas diz a Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. 3 anos depois, estão novamente juntos. Jesus, agora pendurado na cruz, e Maria aos pés da cruz. Novamente nós temos ali o prenúncio de um matrimônio. Não mais entre um homem e uma mulher, mas entre Cristo e todos aqueles que haviam de crer nele, a sua igreja. E junto daquele matrimônio está Maria. E ali ela não pede que Jesus transforme água em vinho. Ali ela está em silêncio, porque ela sabe o que vai acontecer. E quando o soldado traspassa o peito de Jesus com uma lança, o que sai é água e sangue. A água que é transformada em vinho no matrimônio, no casamento das bodas de Caná, no Evangelho de São João, lá a água é transformada em vinho. Aqui é a água e o sangue que sai do corpo de Jesus. A água é transformada em vinho para salvar o matrimônio de um homem e de uma mulher. Aqui, a água e o sangue, a água e o vinho, selam um novo matrimônio. O matrimônio de Cristo com a sua igreja. Vejam, meus amigos, que esses dois eventos profundamente interligados, o matrimônio das bodas de Caná, no início do ministério da vida pública de Jesus, a morte na cruz, na consumação dessa vida pública. Esses dois elementos colocam o matrimônio entre um homem e uma mulher, aquele das bodas de Caná, como representativos, como pré-figura da relação íntima entre Jesus e a igreja. Lá a água é transformada em vinho para salvar o matrimônio. Aqui, a água e o sangue selam esse matrimônio. Quando ele diz a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Lá, aqui é chegada a minha hora. Porque eu vim para morrer na cruz. Para pegar essa água e esse sangue, fazendo dela o vinho das bodas de Caná da eternidade. É nesse momento, nesses dois momentos, que ocorre, vamos dizer, a instituição ou a elevação do matrimônio à condição de sacramento. Eu acho que com isso é possível a gente pensar em quão digno, quão divino, quão belo, quão grandioso é o sacramento do matrimônio. Muito bem, terminamos então esse primeiro vídeo sobre o sacramento do matrimônio. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a celebração do matrimônio, os seus efeitos, a sua realidade prática na vida, os seus requisitos. E ainda dos elementos formais, dos elementos materiais, dos celebrantes, enfim, a parte mais prática do sacramento do matrimônio. Não perca também esse vídeo e fique conosco. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.